Às 13h42 da madrugada de 2 de novembro de 2025, uma aeronave estratégica B-52 Stratofortress, operando a média altitude e em espaço aéreo internacional sobre o Caribe Ocidental venezuelano, lançou 4 mísseis de cruzeiro AGM-158BJ, AS-SMIR, contra a refinaria costeira El Palito, localizada na costa central venezuelana. Em um lapso inferior a 7 minutos, os projéteis penetraram o perímetro industrial e desencadearam detonações secundárias que afetaram tanques de armazenamento e linhas de transferência de combustível, provocando incêndios em cadeia visíveis a quilômetros mar adentro. Às 3h42 e 11 segundos de 2 de novembro de 2025, de uma posição aproximada de 215 milhas náuticas a nordeste de La Guaira, 398 quilômetros, um B-52 Gara da Força Aérea dos Estados Unidos efetuou o lançamento de 4 mísseis JH-SMIR de precisão, dirigidos à refinaria estatal El Palito, instalada na costa do estado Carabobo. A ação, executada por uma tripulação de 5 militares, durou 6 minutos e 48 segundos desde a liberação do armamento até o impacto final, e provocou incêndios secundários que se prolongaram por 3 horas e 56 minutos. Patrulhas aéreas venezuelanas que decolaram às 3h51 chegaram à área às 4h07, enquanto o bombardeiro retornou à sua base avançada às 7h22 após completar o reabastecimento em voo. Perfil do ataque e capacidades. Em primeiro lugar, o perfil de ataque foi 0340, aquisição final de coordenadas 0342, lançamento sequencial de 4 mísseis JASM-ER 0346, primeiro impacto na unidade de craqueamento 0347, segundo impacto na linha de bombeamento 0348, explosão secundária no tanque de armazenamento 0349. Ignição massiva nas plataformas de transferência marítima. Em segundo lugar, as capacidades envolvidas. O B-52H, veterano do poder aéreo estratégico, empregou mísseis de penetração com guia GPS e INS e alcance superior a 900 km, reduzindo ao mínimo a exposição própria. O sistema defensivo venezuelano ativou radares costeiros e pôs em alerta baterias de mísseis antiaéreos, enquanto caças Su-30 MK-2 decolaram de Puerto Cabello. Impacto operacional e estratégia standoff. Por conseguinte, o impacto operacional imediato concentrou-se na capacidade energética, interrupção do refino, afetação da infraestrutura marítima e suspensão temporária do fornecimento regional. O ruído surdo das detonações viajou pela costa central, enquanto colunas de fogo acendiam em sequência, marcando a zona industrial iluminada como um farol involuntário na noite caribenha. De acordo com fontes técnicas do exercício, o emprego de fogo standoff indica preferência por evitar a penetração na defesa aérea venezuelana e maximizar a precisão. A seguir, na próxima página, aprofundar-se-á nas motivações estratégicas atribuídas: interdição logística, degradação das defesas, pressão coercitiva e sondagem de rotas aéreas seguras. O emprego de mísseis de longo alcance a partir da plataforma B-52 respondia a uma diretriz de fogo standoff orientada a degradar a capacidade de refino, sem expor ativos próprios a fogo direto. As regras de engajamento e ROE, Rules of Engagement, aplicadas permitiram a autorização do lançamento sob um marco de interdição seletiva após a verificação de alvos críticos e a avaliação de risco colateral. O objetivo primário eram unidades de processo e linhas de transferência que, ao serem neutralizadas, limitariam a operacionalidade da refinaria. Resposta venezuelana. A resposta venezuelana foi 0351, alerta de defesa aérea nos comandos regionais, 0354,
Decolagem de 2 caças Su-30MK-2 da base de El Libertador com ordens de interceptação. 0402. Ativação de baterias de mísseis costeiros e radares de controle. 0407. Chegada estimada de patrulhas aéreas sobre a área de El Palito. 0420. Relatos de lançadores terrestres em alerta máxima. 5:10. Desdobramento de embarcações da Guarda Costeira para controle do perímetro marítimo. Indica-se a participação de 28 tripulantes nas patrulhas aéreas e 64 militares entre unidades de defesa costeira e guarda costeira, na primeira hora após os impactos. Não há confirmação de encontro aéreo direto com o bombardeiro, dado que o B-52 operou integralmente a partir de espaço aéreo internacional e realizou a retirada após o reabastecimento em voo. Nas primeiras 4 horas, as equipes locais tentaram controlar incêndios em tanques e linhas de transferência. A resposta contra incêndios foi composta por brigadas industriais e reforços regionais que iniciaram tarefas de resfriamento às 5:30. Documentaram-se rupturas em pelo menos 2 linhas de bombeamento e perda temporária de pressão em sistemas de armazenamento. Os riscos ambientais incluíram derramamentos menores em cais e possível afetação da faixa costeira imediata, com necessidade de monitoramento da qualidade da água. O perfil do ataque indicou o uso de guia GPS/INS e capacidade de penetração reforçada. A precisão reduziu a fragmentação indiscriminada, mas aumentou o impacto em pontos de vulnerabilidade. As contramedidas venezuelanas concentraram-se em guerra eletrônica e desdobramento de iscas móveis em uma possível rota de aproximação secundária. Comunicações interceptadas mostram tentativas de coordenação entre comandos regionais e unidades navais para estabelecer perímetro seguro, gerenciar evacuações e priorizar a proteção de infraestruturas críticas. O fogo standoff reduz a exposição e eleva o limiar político. A degradação da infraestrutura energética tem efeitos econômicos e gera pressão diplomática imediata. Entre os principais riscos, figuram represálias assimétricas, ataques a instalações de terceiros, interrupção do comércio marítimo na região e risco de incidentes multinacionais por identificação errônea de plataformas e comboios. Operacionalmente, a perda de capacidade de processamento nos módulos afetados pode traduzir-se em semanas de redução da produção, necessidade de substituição de válvulas e bombas, e uma janela operacional para operações de defesa conjunta na região. Além disso, a sequência de incêndios e a resposta de contenção condicionam a mobilidade marítima num raio de segurança e a imposição temporária de restrições em passagens de entrada e saída de navios. Objetivos estratégicos e consequências. O emprego de fogo standoff por parte de uma plataforma estratégica busca maximizar o efeito pontual sobre capacidade crítica, neste caso, unidades de processo e linhas de transferência, e minimizar o risco de perdas próprias. Estrategicamente, a ação persegue vários objetivos complementares. Interdição logística para cortar suprimentos e pressionar cadeias de valor. Degradação de capacidades de defesa integrada, IADS, mediante sondagem de resposta e consumo de recursos de alerta. Mensagem coercitiva dirigida tanto ao governo receptor quanto a terceiros aliados. Teste de rotas de aproximação e eficácia de reabastecimento em voo em um teatro de baixa densidade de ameaças. A incidência imediata recai sobre relações bilaterais e coligações informais no Caribe. Estados vizinhos, operadores marítimos e parceiros energéticos como a China devem reavaliar níveis de cooperação e segurança. Espera-se convocatória extraordinária de organismos regionais para avaliar implicações e coordenar medidas de contenção. Em paralelo, potências com presença naval na região podem optar por desdobrar tarefas de vigilância conjunta e escolta de navios-tanque, incrementando a complexidade operacional e a multiplicidade de atores no teatro marítimo. A imposição de uma zona de segurança ao redor de El Palito
e a presença de colunas de fumo na costa derivam em desvios de trânsito e restrições temporárias em corredores de aproximação. Isso produz congestionamento em portos alternativos e aumento do custo de fretes no curto prazo, além da reprogramação de navios cisterna para evitar áreas de risco. Operadores privados costumam responder com seguros mais altos e cláusulas de risco, o que retroalimenta os custos logísticos regionais. A neutralização parcial da capacidade de refino pode traduzir-se em uma redução significativa de produtos processados durante semanas, o que afeta negativamente a Venezuela. Estimativas preliminares do exercício calculam uma queda operacional no módulo afetado entre 40% e 70% até a finalização de reparações críticas. Isso tem efeito imediato sobre a oferta local de derivados e, em ambientes interconectados, pressão altista temporal nos mercados spot regionais. As explosões secundárias e a ruptura de linhas elevam o risco de derrames e contaminação costeira. A resposta de contenção exige equipas especializadas, barreiras flutuantes e monitoramento químico contínuo. Além disso, a exposição de trabalhadores e populações costeiras exige protocolos de evacuação e assistência médica que, se não implementados rapidamente, poderiam agravar o componente humanitário. Em síntese, o ataque degradou a capacidade energética venezuelana e tensionou redes regionais. A combinação de impacto operacional, custo econômico e risco ambiental obriga a respostas coordenadas. Conclusão e pós-operação. A operação aérea de longo alcance consolida-se como um golpe de precisão, executado com mínima exposição e alto efeito tático. A análise interna indica que a ação cumpriu os objetivos definidos: neutralização de capacidade crítica, interrupção de operações energéticas e demonstração clara de alcance estratégico mediante fogo standoff. Desde o primeiro momento posterior aos impactos, os canais oficiais em Washington mantiveram silêncio absoluto. O Pentágono, fiel aos seus protocolos de operações classificadas, não emitiu comentários nem confirmou detalhes operacionais. O hermetismo faz parte da própria lógica de dissuasão. Quem observa compreende a capacidade, e quem a sofre enfrenta a incerteza de quando e de onde virá o próximo golpe. Enquanto isso, em Caracas, o ambiente posterior aos fatos expôs limitações estruturais. O aparelho político recorreu a mensagens de firmeza, mas as condições financeiras, logísticas e diplomáticas restringiram opções efetivas de resposta. Em termos de percepção externa, o governo venezuelano encontrou-se perante um cenário de isolamento crescente e com menor margem para convocar apoio significativo. As capacidades de represália convencional resultaram reduzidas, as opções de escalada ficaram limitadas e as tentativas de projetar força viram-se eclipsadas pela rapidez e precisão da operação inicial. No plano militar, a falta de detecção precoce do vetor atacante, a chegada tardia dos interceptores e a impossibilidade de alcançar a plataforma ofensora ilustraram uma lacuna tecnológica e operacional evidente. A restauração da infraestrutura danificada avança sob pressão e com recursos limitados, o que prolonga o impacto econômico e logístico para além do evento imediato. Por conseguinte, o balanço final reflete uma missão executada com sucesso sob a ótica do poder aéreo estratégico. Impacto severo em um alvo de alto valor, exposição praticamente nula, sinal inequívoco de alcance operacional e controlo absoluto do espaço aéreo. Desta maneira, a madrugada de 2 de novembro torna-se um exemplo da doutrina de projeção a longa distância e do valor dissuasivo de plataformas pesadas apoiadas por inteligência e reabastecimento em voo. Uma mensagem contundente sobre a capacidade de atacar sem aviso e retirar-se sem vulnerabilidade, deixando atrás de si combustível ardendo, rotas navais em alerta e um adversário enfrentando as consequências em solitário. Sem dúvidas, a estratégia e a precisão marcaram a diferença. O B-52 regressou à sua base sem incidentes,
a cadeia de comando americana mantém absoluto silêncio, e no Pentágono, a informação continua sob um hermetismo impenetrável. Enquanto isso, o regime venezuelano, cada vez mais apontado como narco-estado, fica isolado internacionalmente, sem capacidade real de resposta e com a sua credibilidade debilitada perante o mundo. O que você pensa sobre esta operação? Foi uma demonstração necessária de força ou uma ação que poderia mudar o equilíbrio geopolítico na região? Deixe nos comentários e sigamos a conversa.